A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um podcast Ministérios e hoje eu e o Arthur temos a honra de receber a pastora Desirê, que é pastora da Assembleia de Deus, Fontes de Águas Vivas, e hoje ela vai nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória no Evangelho. Pastora, primeiramente, a paz do Senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo ao podcast Ministérios. A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, eu já lhe agradeço pela vida aí do João e pela vida do Arthur. É um prazer estar com vocês nesta tarde, para a gente estar falando um pouquinho da nossa vida e sobre o ministério, né? Isso mesmo, tá bom? Aí, para dar início ao nosso podcast, o Arthur vai estar orando, né, para a gente conhecer um pouco mais da história da pastora. Arthur, pode orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, meu Deus, quero aqui, Senhor, te glorificar e te exaltar. Ó Deus querido, Pai amado, colocar este trabalho em teus cuidados, a cada pessoa que aqui se encontra, Senhor, meu Deus, a cada pessoa que vai assistir, Senhor, meu Deus, este podcast, que até mesmo, Senhor, meu Deus, aquilo que for falado, Pai, possa tocar, Senhor, meu Deus, nessas pessoas, que a palavra que foi direcionada, ó Deus querido, que possa alcançar vidas, Senhor. Ó Pai querido, que possa, Senhor, meu Deus, ser um canal de bênção para transformação para dentro de pessoas, para dentro de lares. Deus querido, fica à vontade no nosso meio, porque nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos começar, né? Hein, pastora, a gente queria saber como foi o seu início na igreja. Você veio de um lar evangélico ou você aceitou Jesus depois, na sua mocidade? Conte um pouco do seu início na igreja, né? O meu início dentro da igreja já veio de família, né? Início da família, minha família toda é evangélica. E nós fomos criados dentro da Deus de Amor, né? Desde pequenininho, minha avó era do circo de oração, minha mãe sempre levava a gente para estar indo para os cultos. Então, a gente teve uma base familiar, não só a base, vamos dizer assim, familiar minha, de estar ali junto com os irmãos e cultuando o nome do Senhor, mas toda a minha família também, né? Essa base que a gente teve do evangélico, né? Sim. E você acha que a influência da sua mãe te levando para a igreja te influenciou muito na decisão que você tomou de estar seguindo o caminho? Sim. Porque quando a criança ela é direcionada a ter uma base evangélica, ela já cresce com aquele temor ao coração. Então, isso ajudou muito, até mesmo a decisão, né? De nós estarmos hoje também dentro de uma obra, né? Então, foi um ensinamento que foi deixado, né? É verdade. Legal. Qual foi a sua primeira igreja que você congregou? Aí que tá. Desde criança, popular, né? entendeu? Mas teve aí a fase já. Sim, mas desde criança na Deus e Amor, aí né? passei a infância e teve a adolescência, a gente ficou no presbiteriano. E veio para o quadrangular também até chegar dentro de uma assembleia, né? Porque a família toda é assembleia, hoje tem, presbiteriano tem também, quadrangular, então juntou, né? Vamos dizer assim, a família, cada um, tio, tia. Então, foi até a gente encaixar hoje dentro de uma Assembleia de Deus, mas teve uma base. Assim, toda a sua família em geral, tios, tia, todo mundo na igreja. Todo mundo evangélico. Todo mundo na igreja. A influência, né? A influência, porque se hoje você tem essa base, é da sua família, não só a sua mãe, né? Os seus tios, seus primos, os seus avós também eram da igreja. Presbiterianos. A igreja presbiteriana, né? Da família toda praticamente na igreja. Todos ainda estão na presença. Então, graças a Deus. Graças a Deus, né? Continuou a obra, né? Ninguém saiu, até hoje todo mundo está firme. Graças a Deus. Entendeu? Glórias a Deus. Pode fazer a pergunta. Foi uma pergunta praticamente igual que ela já tinha respondido. Pode fazer. Você lembra da sua primeira oportunidade na igreja? Você pode contar um pouco da sua oportunidade pregando, ministrando, algo que você fez no começo da sua caminhada? A primeira oportunidade ninguém esquece, né? Ministrar a palavra, né? Não estou dizendo de criança, mas de adulto. Mas como você já veio do berço evangélico, assim, a primeira oportunidade que você ministrar. pregou. Isso. Eu lembro que tive que estudar muito, né? É certo, todo mundo fala isso. Porque é um nervoso, é uma tremedeira muito grande. É verdade. Porque a gente fica preocupado, nem consegue dormir direito, né? Pensando como que vai ser. Mas foi algo impactante. Eu lembro que eu preguei até foi sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Seco, a primeira pregação.
E nesse dia, acho que foi 3 almas para Jesus. Glória a Glórias Deus. a Deus, né? E não sabia nem segurar no microfone. Né? Mas por causa do seu empenho, mesmo sem tanta sabedoria, Deus vê o empenho, né? Verdade. Porque eu falo assim, não adianta eu falar bonito se eu não estiver com a unção, se eu não estiver preparado, que as palavras bonitas, elas se perdem ao vento. Verdade. Mas a palavra de Deus, quando ela é pregada, mesmo que seja falado na gramática errada, não importa, o importante é o coração. Mesmo que seja 5 minutos, 10 Mesmo minutos que de seja pregação. 5 verdade. minutos. Eu lembro a minha primeira oportunidade sobre o cego de Jericó, a primeira vez que eu preguei. Eu nem lembro se eu preguei 20 ou 30 minutos, só sei que eu estudei a semana toda e Deus me usou para falar aquilo que era para Glória a ser Deus. falado. Não importa quanto tempo você pregue, porque não é de tanto falar que nós seremos ouvidos. É né? verdade. Mas qual foi a igreja que você pregou? Dentro de uma primeira? assembleia. A Assembleia de Deus? Isso, foi uma Onde? Assembleia Aqui em de Vila Deus. Velha? Foi em Vila Velha mesmo. Ah, aqui em Dentro Vila de Velha. uma Ainda assembleia. tem essa igreja? Sim. Tem essa igreja sim. É onde? Pode falar, não tem problema não. Qual é a igreja? É no centro de Vila Velha. No centro? Isso. Hoje eu vou falar para você, citar o mesmo pastor, eu não sei. Aham. Entendeu? Mas é no centro de Vila Velha. Ah, mas você lembra o nome? Hoje da igreja? Sim. Não lembro o nome da igreja, não. Eu sei que é no centro de Vila Velha. No centro de Vila Pastor Adilson. Ah, pastor Adilson na Isso. época, né? Entendeu? Mas você era membro de lá? Não, fui convidada Foi para estar convidada. ministrando. Para estar ministrando, mas foi uma bênção. Benção, né? Não tenho o que falar, não. Foi uma oportunidade que eu acho que todo mundo, aqueles que estão começando a obra, sempre almeja. É verdade. Tá pregando a primeira vez, né? Imagina. E foi algo que Deus começou a nos trazer um direcionamento, né? Uhum. Mas foi bênção. Isso. Ei, pastora, e quantos anos tem... melhor, né? Para a gente seguir uma ordem cronológica melhor. Como começou o seu ministério pastoral, de você dirigir igreja? Foi nessa igreja que você está hoje? Foi em outra igreja? Como o meu começou? ministério Agora pastoral, do ministério pastoral. Eu cheguei a congregar, né? Vim para uma Assembleia de Deus e ali eu fiquei um tempo. E ali a gente foi levantado, né? Missionário, depois veio o processo, levantado a pastora. E hoje, para a gente estar hoje ministrando, né? Congregando, ajudando outras pessoas também, teve, vamos dizer assim, esse meio tempo que eu passei dentro da Assembleia, teve, como que eu posso falar? Uma ajuda de pessoas, amigos, Sim. porque, querendo ou não, quando você inicia um ministério, a primeira coisa que você procura é apoio, porque tem o medo de você começar um ministério, como que eu vou abrir, como que eu vou estar na direção da obra, e eu tive alguns apoios, né? E o Senhor colocou de estar abrindo esse ministério, foi do coração de Deus, onde eu estou hoje, sendo pastora, porém a gente é cercado por pessoas que ao qual Deus também envia para estar nos ajudando. Aquela pessoa, não, vai dar certo, é isso mesmo, Deus está no controle, pode ir, Deus já confirmou. E ali Deus foi colocando pessoas, amigas, para estar nos ajudando nessa obra. Verdade. E o nosso pastor, o pastor Celso, ele falou, quando ele começou a obra, entrou uma pessoa lá dentro e falou que aquilo não iria dar certo. Que Aconteceu aquilo não... isso comigo. Aí, assim, ó. Mas não pode chegar relatar de aí como foi. entrar, mas chegar de falar, chegar aos meus ouvidos, você não vai durar 3 meses, é fogo de palha, isso aí não vai dar certo, tá querendo se aparecer, não é tempo ainda. Mas antes de Deus usar o profeta para falar conosco, né? Que Deus usa os profetas. Deus sempre vai falar contigo também. É verdade. Então, primeira coisa, o Senhor falou comigo. Pode ir que eu vou estar contigo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, as palavras que veio já não estavam fazendo efeito na minha vida, ao contrário, as palavras ao contrário. Mas eu coloquei aquilo no coração. Deus determinou, está determinado, eu sei que vai dar. E foi algo assim que é aquilo que a gente estava conversando antes, foi um processo. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. Igual o pastor Timóteo mesmo que nós entrevistamos, ele relatou isso também, que teve pessoas o contra, né? Que ele seria levantado como pastor para ficar no lugar do outro pastor, porque sempre vai surgir, né, essas pessoas querendo te desanimar, te abater ali no meio da caminhada, mas só que, igual você falou, aquilo que vem gerado do coração de Deus, é como eu preguei ontem, aquele sonho que José teve, não foi José,
Foi o próprio Deus, Verdade. dele ser um líder, dele poder ser um homem grande diante de pessoas. Por quê? Porque não veio simplesmente de uma pessoa, mas veio de Deus. Sim. E tudo que é da parte de Deus vai dando certo, vai para frente, as coisas fluem. E aquilo que as pessoas falam geralmente cai por terra, né? Verdade. Verdade. Aí é que as coisas, quando começa a fluir, as coisas dão certo, as pessoas olham e começa a se remoendo, se mordendo, falam, meu Deus, aquilo que eu falei que não daria certo está indo Deu para certo. frente. É isso aí. Sempre tem que ter um Sabalate Tobias, né? Isso. Coisa falou isso, pastor Timóteo. Tem. Porque imagina você, dentro de uma obra, por mais que você queira que não dá errado, mas se está dando é porque está incomodando. É verdade. Está dando porque o inferno está se movimentando, querendo atrapalhar. Então a gente tem que glorificar. Hoje eu glorifico a Deus por tudo aquilo que foi falado contra, e hoje eu vejo onde Deus me colocou, e isso aí é para glorificar o nome do Senhor. Deus mostrando a minha fidelidade permanece, a minha palavra permanece. Verdade. E vai ter sempre esses levantes, né, pastor? E uma coisa que me entristece muito, que eu vejo, infelizmente, quem fala isso contra a senhora, contra o pastor Timóteo, são pessoas da igreja, entre Sim, aspas, sim. né? Que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Se a senhora tem um ministério abençoado, uma igreja, um templo maravilhoso para receber bem os irmãos, isso é fruto da sua entrega, isso é fruto da sua busca, a senhora vai ter Sim. que colher. E muitas das vezes as pessoas não ficam felizes em ver pessoas no evangelho colhendo fruto. E eu não posso colher se eu não planto. Verdade. Se a senhora está colhendo hoje, é aquilo É a que a lei senhora da- plantou. da semeadura, A lei né? da semeadura, é a palavra, né, se cumprindo na sua Verdade. vida. E muitas vezes o pessoal, o povo mesmo da igreja não gosta disso, levanta contra o ministério, mas quando Deus coloca, irmão, não adianta ninguém se levantar. Está no coração de Deus. 2 pessoas concordaram aqui na terra, é isso mesmo, é concordado no céu e a É obra verdade. vai seguir. É verdade. Qual conselho você daria para os novos pastores que está começando? Eu mesmo, particularmente. Eu falei isso com ele, né? Ele estava